Olá a todos, sejam bem-vindos ao Preveste UEA. Eu sou o professor Samuel Costa, sou do sexo masculino, tenho 27 anos. Eu estou trazendo aqui, pessoal, uma calça jeans com uma camisa preta, um relógio preto no pulso esquerdo, óculos de grau. Eu tenho uma estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou aqui no ambiente da nossa aula de hoje, que é um estúdio de TV, pessoal. A gente tem aqui do lado uma TV interativa, onde eu vou fazer algumas anotações e também estar mostrando as cartelas das aulas, beleza? Pessoal, na aula de hoje, eu trouxe aqui para vocês uma revisão sobre estrutura atômica, mas a gente vai ver mais ou menos como identificar esses elementos químicos, saber que informações tirar da tabela periódica e também conhecer aí esse átomo para que a gente possa entender e determinar aí algumas informações importantes que o vestibular pede pra gente, beleza? Então, olha só, pessoal, eu já trouxe aqui para vocês uma questão do SIS. Ela diz o seguinte: o magnésio é um elemento químico pertencente ao grupo dos metais alcalinos terrosos. O número de elétrons presente no terceiro nível de energia do átomo de magnésio no estado fundamental é... E aí ele dá as alternativas, né? Letra A, 2 elétrons, letra B, 4, letra C, 6, letra D, 8 e letra E, 10. Pessoal, para a gente conseguir resolver essa questão, a gente precisa entender o que seria um metal alcalino terroso e a gente também precisa entender o que é um nível de energia e também estado fundamental. Então, são várias palavrinhas que a gente precisa saber identificar. Beleza? Para a gente resolver, então, pessoal, eu vou aqui trazer uma revisão para a gente lembrar as características principais de um átomo e também a gente entender o que seriam esses níveis de energia. Então, só para a gente relembrar, ó, eu tenho aí uma representação de um átomo, tá? A gente tem várias teorias atômicas que propõem a estrutura atômica, mas hoje o que a gente conhece a nível de ensino médio basicamente é isso, tá? O átomo, então, ele vai ter um núcleo, e aí a gente vai lembrar, pessoal, que esse núcleo, ele possui a região mais densa do átomo, isso quer dizer que é onde está concentrada a maior parte da massa do átomo. Isso porque a gente vai lembrar, né, que ele detém essa massa significante, que o elétron tem uma massa que é desprezível e que ele vai possuir ali dentro partículas positivas, que são os prótons, e partículas neutras, né, que não tem carga, no caso, que são os nêutrons. Mas ao redor desse núcleo, pessoal, a gente vai ter, então, a região que a gente chama de eletrosfera. Na eletrosfera é constituída ali de maior parte de espaço vazio. Essa região, pessoal, é a região onde o elétron vai estar presente, sendo atraído pelo núcleo. A gente vai lembrar, o núcleo tem partícula positiva, o elétron é partícula negativa. Então, o elétron vai ficar rodeando ali esse núcleo através de uma atração de cargas, beleza? Então, olha só, pessoal, essa região do átomo é a região onde a gente tem uma maior probabilidade de encontrar o elétron. Só que esse elétron ele não vai estar aí disperso ao redor, tá? Ele vai ocupar o que a gente chama de níveis de energia. Então, é isso aí que o nosso questão está mencionando também, tá, pessoal? E aí, dentro desses níveis de energia, vão estar as partículas negativas, que são os elétrons, tá? Então, olha só, pessoal, trouxe aqui para vocês o elemento químico do magnésio, mais ou menos parecidinho, pessoal, aí com o que acontece na tabela periódica, tá? Então, a gente tem aí, ó, o símbolo do elemento químico, que é o Mg, tá? Então, a gente tem aqui, ó, Mg. Nesse símbolo, pessoal, a gente vai ter, então, representado o número atômico. Só para a gente relembrar, o número atômico de um átomo, ele é como se fosse o nosso CPF. Você tem seu CPF, eu tenho o meu, todo mundo tem o seu próprio CPF. Então, o que diferencia
na química, um elemento químico do outro é esse número atômico. Mas por que ele diferencia? Porque esse número atômico, pessoal, ele vai refletir, no caso, o número de partículas positivas que tem dentro do núcleo. Então, o que difere um elemento químico do outro, um átomo do outro, é a quantidade de partículas positivas que tem dentro do núcleo. Ou seja, se um átomo tem um próton dentro do núcleo, ele é um elemento químico. Se ele já tem 2 prótons, ele vai ser um elemento químico completamente diferente, tá bom? Então, o que determina isso? É um número atômico. E ali do lado também a gente vai ter a massa atômica. Já vimos que a massa é responsabilidade do núcleo, ou seja, vai ser a somatória apenas do número de prótons e números de nêutrons. Pessoal, lembra do CPF do átomo? Pois é, o número atômico ele indica o número de prótons, certo? Ou seja, se eu quiser calcular a massa de um átomo, eu preciso saber, por exemplo, aí o número atômico e o número de nêutrons, né? Mas a tabela periódica já te dá essa massa, então a gente consegue achar um número de nêutrons, tá bom? Então, olha só, pessoal, a gente tem que lembrar o seguinte: quando um átomo ele é neutro, ele vai possuir quantidades iguais de prótons e elétrons. Lembra que eu falei da atração entre o positivo e o negativo? Se eu tenho um átomo neutro, eu preciso que essa atração seja igual, ou seja, sempre um átomo no estado fundamental, ele vai ter a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, beleza? Só que a gente vai lembrar o seguinte, tá? O átomo, ele é preguiçoso, pessoal, ele não gosta de ter energia. Quando ele tem energia, ele vai querer gastar essa energia imediatamente, ficar lá quietinho na dele. Para isso, o átomo ele sempre vai procurar fazer ligações ali, com exceção dos gases nobres, né, que eles são autossuficientes, não quer interagir com ninguém. Mas os outros, eles vão procurar interagir com outros elementos para adquirir uma estabilidade, para ficar lá quietinho, para ficar preguiçoso, tá, pessoal? Sem energia, é isso que ele quer. Agora, antes de fazer a ligação, a gente diz que esse átomo está no estado fundamental, ou seja, o estado fundamental eu vou ter que o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Agora, o átomo procurou se ligar e eventualmente ele doou elétron ali para acontecer a ligação ou recebeu elétron. O que vai acontecer com esse átomo, pessoal? Se o átomo doa um elétron, o que acontece com ele? Ele vai ter mais prótons do que elétron. Então, se ele tem mais prótons, ele vai formar o que a gente chama de cátion, tá? E se ele tiver mais elétrons do que prótons, isso significa que alguém doou um elétron para ele. Lembra? No estado fundamental, esse número é igual. Agora ele tem elétron a mais. Então, se ele tem elétron a mais, significa que alguém doou para ele, e aí ele virou um ânion, tá? Então, olha só, pessoal, para a gente conseguir resolver aqui a questão, vamos ver o seguinte. Trouxe para vocês de novo o elemento químico. Aqui a gente tem que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons no estado fundamental, beleza? Mas para a gente conseguir resolver, a gente tem que ver se esses elétrons estão presentes aqui, ó, no terceiro nível de energia. E aí, o que seria esse nível de energia? Esse nível de energia, pessoal, é o lugarzinho que o elétron está ali ao redor do átomo. Ao todo, a gente tem 7 camadas, 7 níveis de energia onde esse elétron pode ocupar, tá? Cada nível desse, pessoal, vai ter um subnível. Vamos pensar o seguinte, você está indo aí de férias, né, com a sua família, você é um átomo, você e a sua família toda constituem um átomo, e vocês vão para um hotel. Esse hotel tem 7 andares, só que cada andar desse hotel, pessoal, vai ter uma quantidade delimitada de quarto, que a gente vai chamar de subnível de energia, ou seja, eu tenho 7 andares. Cada andar desse vai ter um número determinado de quartos, que a gente chama, então, de subníveis de energia. E cada quarto desse vai conseguir comportar uma quantidade de gente, ou seja, uma quantidade de elétrons. Pessoal, para eu saber qual é o último nível de energia do magnésio, eu preciso distribuir os elétrons que o magnésio tem aí nesse hotel, aí nessas camadas, beleza? Se a gente for fazer isso, ó, sempre respeitando, pessoal, essa ordem, porque a gente tem uma ordem de energia para respeitar. Quanto mais longe a camada, mais distante esse átomo está do núcleo, então a gente vai ter mais energia,
tá bom? E aí o que vai acontecer? Se eu fizer a distribuição eletrônica do magnésio, a gente vai ver que o último subnível de energia dele é o 3s2. Só para a gente saber o que está fazendo, pessoal, eu estou distribuindo aqui, ó, a quantidade de elétrons que está presente no magnésio. E aí a gente vê, então, que a camada 3, que é a última camada, ela tem 2 elétrons, tá, pessoal? Então, aí a gente vai conseguir responder com a letra A. Pessoal, então eu trouxe aí essa segunda questão aqui para vocês, que diz o seguinte: a produção de sabão é feita a partir da reação química entre gorduras e bases fortes, em especial as bases fortes constituídas por 2 metais alcalinos, guarda esse nome aí, que apresentam respectivamente o total de 3 e 4 camadas eletrônicas. Na questão anterior a gente já viu o que isso significa. Os metais que formam as bases utilizadas na produção de sabão e a carga adquirida ao estabelecer ligações são respectivamente. Gente, lembra, o átomo ele é preguiçoso, ele não quer ter energia. Então, quando ele tiver o mínimo de energia, ele vai querer gastar e para isso ele vai fazer uma ligação química. Essa ligação química, se for iônica, esses átomos eles vão passar a adquirir carga, porque eu vou ter transferência de elétrons. Como é que acontece isso? Exemplo, se a gente tem um átomo neutro e esse átomo neutro, numa ligação química, prefere doar elétrons, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter mais prótons do que elétrons. Lembra, gente? No estado fundamental essas quantidades são iguais, mas agora ele doou elétrons, significa que ele vai assumir, então, uma carga positiva, porque ele tem mais prótons do que elétrons. Agora, se numa ligação química ele prefere ganhar elétron, né, numa ligação iônica, a gente vai ter, então, que eu vou ter mais elétrons do que prótons. E esse átomo, então, vai adquirir uma carga negativa e a gente vai chamar ele de ânion, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui a gente viu lá na questão que ele fala sobre metais alcalinos, então só para a gente lembrar, ó, família 1A, né, que são essas linhas verticais, a gente tem família 1A, os metais alcalinos. Na família 2A, a gente tem metais alcalinos terrosos. Ali a gente tem, né, dos elementos representativos, a família do boro, família do carbono, família do nitrogênio. E aí a gente vai ter um outro nome especial, que são os calcogênios, que é a família do oxigênio. Depois, a gente vai ter a família dos halogênios, que é a família ali penúltima, né? E em seguida os gases nobres. Então, pessoal, a gente já identificou aí que na questão os nossos elementos químicos eles têm que estar naquela primeira fila. Então, olha só, se a gente for trabalhar, relacionar essa tabela com a distribuição eletrônica dos níveis de energia, a gente tem o seguinte: para esses elementos que são representativos, tá? A configuração eletrônica ela sempre vai terminar aí da forma como eu vou mostrar para vocês. Exemplo, metais alcalinos, pessoal, eles sempre vão terminar. O N vai representar o número do período da tabela periódica. Então, por exemplo, se eu estiver falando do primeiro elemento ali, o lítio, ele vai terminar com a configuração 1, seguido do S, que é o subnível de energia que esses elétrons vão estar, e 1, né? Porque ele está ali na família 1A, isso quer dizer que ele só vai ter um elétron nesse subnível. Se a gente continuar, então, os metais alcalinos vão ter a configuração da última camada NS2 e assim sucessivamente. Então, você já pode anotar aí essas configurações eletrônicas que são principais e que vai te ajudar muito na hora de fazer a distribuição eletrônica, tá bom? Então, olha só, pessoal, a questão diz aí, ó, metais alcalinos. A gente acabou de ver que os metais alcalinos são essa primeira filinha, com exceção do hidrogênio, né? Mas essa primeira filinha aí da tabela periódica. E depois ele fala que tem, respectivamente, 3 e 4 camadas eletrônicas. Ou seja, a gente viu, né, que ele vai terminar aí no S1, mas o N que aparece na frente indica o grupo 3, né, o período 3, desculpa, e o período 4. Quem está aí no período 3 e no período 4? Sódio e potássio como metais alcalinos. Agora, que carga eles vão adquirir? Pessoal, se a gente fizer a distribuição eletrônica, a gente vai ver que o sódio ele termina em 3s1 e o potássio termina em 4s1. A camada deles, a última, ela só tem um elétron. Para ela ficar estável, né, cumprir a regra do octeto, ela tem que ter 8. Então, ambos eles vão preferir doar esses 1 elétrons aqui, pessoal, tá bom? E o que vai acontecer? Se ele doa 1 elétron, pela regra do octeto, ele vai adquirir aí uma carga, que é uma carga positiva, tá bom? Então, se ele doa esse 1 elétron, ele vai ficar com uma carga positiva. A resposta só pode ser a letra C.
Então, olha só, pessoal, na aula de hoje a gente viu estrutura atômica, um pouco de tabela periódica e não esquece, tá, de seguir o Preveste UEA em todas as redes sociais.